Sabe aquela história de Adão e Eva? A gente ouve desde sempre, né? Mas ela é muito mais do que um conto antigo. É uma narrativa que, de fato, moldou a visão de mundo de bilhões de pessoas. Hoje, a gente vai desvendar a estrutura dessa história, o jardim, a queda e o preço pago, para entender o profundo impacto teológico que ela tem. Para a gente começar a entender a lógica dessa narrativa, a fonte traz uma imagem que é muito forte. Pensa num diamante impecável, de um valor incalculável, sem nenhuma falha, refletindo a luz perfeitamente. Esse diamante, então, seria a representação da condição humana no início de tudo, uma existência de pura harmonia. Mas, como a gente sabe, esse estado de perfeição, bom, ele não durou. Ele não foi perdido por acaso, nem se desgastou com o tempo. Ele foi quebrado. Um único ato, uma escolha, criou uma falha que estilhaçou esse diamante em 1000 pedaços, mudando a condição humana para sempre. Ok, então, como era essa vida perfeita? Vamos mergulhar na primeira parte da história, que descreve o propósito original da humanidade no Jardim do Éden e a única regra que protegia tudo isso. Olha só que interessante. Desde o comecinho, a vida no Éden não era só descanso, sabe? Tinha um propósito bem claro, um trabalho para ser feito e liberdade de sobra. Mas tudo isso era sustentado por uma única regra, uma fronteira moral crítica que não deveria ser cruzada. E essas responsabilidades eram, na verdade, duas. A primeira, cultivar, que é basicamente o trabalho de desenvolver o mundo, criar, construir. É o que a fonte chama de mandato cultural. E a segunda era guardar. E essa era uma tarefa de vigilância, de proteger a pureza dali, o que seria o mandato espiritual. A fonte usa uma analogia ótima aqui. Imagina o Jardim do Éden como um lugar de liberdade total, mas que é protegido por uma única cerca. Essa regra não estava ali para limitar, mas sim para garantir a segurança de tudo que estava lá dentro. Era o ponto de teste, sabe? O que mantinha a harmonia de todo o sistema. Só que todo sistema de segurança pode ser testado, né? E é agora que a gente chega no conflito central. A chegada da tentação e como esse sistema, que parecia perfeitamente equilibrado, foi violado. Então, a grande pergunta é, como o sistema falhou? A resposta não é um ataque de força bruta, não. Foi algo muito mais sutil, uma manipulação psicológica. A narrativa descreve uma progressão bem clara de como o desejo foi usado para derrubar essa barreira. A tentação acontece em 3 passos. Primeiro, vem o desejo físico. A fruta era boa para comer. Simples. Depois, o desejo estético. Era agradável aos olhos. Mas o golpe final, o ponto de virada, foi o desejo de autonomia. A promessa de ganhar sabedoria, de se tornar o próprio juiz do que é certo e errado, quebrando todos os limites. A fonte ilustra isso com a metáfora de um GPS. Imagina que se está seguindo uma rota segura, mas de repente aparece um atalho. Parece mais rápido, mais bonito, mais atraente. E aí confiar nos próprios sentidos, no que parece bom, no que é bonito, em vez de seguir as instruções, leva direto para o desastre. Foi exatamente isso. E essa lógica psicológica não é exclusiva de Gênesis, não. Séculos depois, a gente vê a carta de Tiago descrevendo o mesmíssimo processo. Cada um é tentado pelo próprio desejo, e esse desejo, quando se concretiza, gera o pecado, que, por sua vez, leva à morte. É a mesma lógica fatal se repetindo. A escolha foi feita. E agora, a narrativa se volta para o preço dessa escolha, as consequências trágicas que, segundo essa visão, definem a nossa realidade até hoje. A promessa era de que os olhos se abririam, e de fato, se abriram. Só que a sabedoria prometida não veio. Pelo contrário, o que viram foi a própria vergonha, a própria culpa. Viram a si mesmos e o mundo de um jeito totalmente novo e terrível. O conhecimento que eles ganharam não foi de poder, foi de vulnerabilidade. A vergonha e o medo tomaram o lugar daquela inocência total. E qual foi a primeira reação? Se esconder. E depois, tentar consertar o problema por conta própria. Sabe, cobrindo a nudez com folhas, o que seria o primeiro e totalmente inútil esforço humano de autorredenção. O contraste é gritante. A comunhão total virou alienação. A inocência foi trocada pelo medo. O relacionamento, que era a base de tudo, não foi só danificado, ele foi rompido. A fonte aqui usa a metáfora de um sinal cortado. Pensa numa conexão de internet perfeita que, de repente, cai. Onde antes tinha clareza, agora só tem estática, ruído, distância. O pecado, então, teria introduzido essa estática na comunicação entre a humanidade e o divino. E é aqui que a teologia dá um passo importantíssimo.
O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, argumenta que essa falha não ficou só no primeiro casal. Pelo contrário, ela se tornou uma condição herdada, uma falha sistêmica que se espalhou por toda a humanidade. A morte se tornou universal porque a condição do pecado se tornou universal. Mas a história, do jeito que a fonte apresenta, não termina na tragédia. Depois do diagnóstico da queda, a narrativa introduz a proposta de uma cura, um caminho de redenção para reverter essa condição. E a solução proposta é bem simétrica ao problema. Se a desobediência de um homem introduziu a falha, a teologia cristã apresenta a figura do segundo Adão. Este é Jesus Cristo, cuja obediência perfeita é vista como o ato que pode reverter e curar as consequências da desobediência do primeiro. E no fim, tudo se resume a este paralelo. De um lado, o primeiro Adão, com um ato de desobediência, trouxe condenação e morte para todos. Do outro lado, em contraste direto, o segundo Adão, com um ato de obediência, oferece a possibilidade de justificação e vida para todos. Um caminho leva à morte, o outro à restauração. E é aqui que a gente termina. A história do jardim não é só sobre como as coisas deram errado, mas também sobre uma cura que é a proposta. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa narrativa define o problema humano como desobediência e a solução como uma obediência perfeita de outro, o que isso realmente nos diz sobre a nossa própria condição e sobre aquilo que a gente busca?